Fala galera, boa noite. Hoje temos o grande Diego aqui. A gente bateu um papo, se conheceu há pouco tempo aí e fiquei impressionado com o track record que ele tem, que ele está construindo aí. E vai contar um pouquinho para a gente aí sobre os segredos das vendas B2B. Fez alguns milhões, né? Fez alguns pouquinhos milhões aí vendendo B2B. O cara entende pouco, acho que ele vai contar um pouquinho da história. E agradecer demais aí pela presença e pelo tempo, meu velho. O foco é seu. Grande prazer, Thiago. Eu fico muito feliz de estar aqui com o pessoal. Na apresentação hoje, eu procurei trazer as informações reais, né, para todo mundo, de coisas que eu fiz, coisas que eu faço com os meus clientes ainda hoje, e estratégias de marketing de vendas B2B que realmente funcionam, né, que eu conferi na prática, e que eu estou tendo a oportunidade agora, via consultoria, e eu vou comentar um pouquinho, de implantar em vários setores. Então, eu vejo que a estratégia ela se aplica a diversos setores, né? Falando um pouquinho de mim, eu vou depois colocar os meus slides ali, mas eu sou administrador de empresas por formação e sou empreendedor já há 13 anos, desde 2009. Eu fui um dos fundadores do Viva Real, do portal de imóveis. Tive à frente ali do negócio junto com mais dois cofundadores e o Viva Real foi se desenvolvendo ao longo dos anos até se tornar líder de mercado, passou por uma fusão com o principal concorrente era o Zap e depois em 2020 o grupo foi adquirido pela OLX. Então a gente conseguiu criar um líder de mercado do nada, começando do home office, que eu vou mostrar para vocês, e fazendo um desenvolvimento de negócios na unha, né? Então, inclusive, no título da minha palestra, eu coloco como criar uma marca B2B sem dinheiro, né? Então, se eu tiver com pouco recurso para marketing, o que eu posso fazer para ficar bastante conhecido no meu mercado? E eu vou comentar sobre isso. Em 2014, eu fundei a Viva Decora, um portal de decoração. Na Viva Decora, eu tive a oportunidade também de aplicar estratégias de crescimento orgânico no marketing B2C, por exemplo, SEO, Pinterest, YouTube e outros canais. E no B2B, novamente, eu repliquei uma estratégia que eu vou comentar no detalhe hoje, mas uma estratégia muito ao redor de educação no mercado. Então, nós fizemos esse crescimento ao longo dos anos, e a Viva Decora, em 2020, foi adquirida pela Dexco, que já tinha feito um aporte no investimento na Viva Decora, e a Viva Decora foi incorporada ao grupo em 2020. Eu não consegui ficar parado, inventei de fazer duas coisas. Estou fazendo um MBA executivo no Global do IESE, da Espanha, e criei uma consultoria de marketing e vendas B2B chamada B2B Master. Então, por isso que eu disse que eu tenho feito, utilizado essas estratégias em setores variados, como saúde, alimentação, na área jurídica, na área de TI, e inclusive também nos setores imobiliário, de decoração, dentre outros. E eu venho percebendo que tem algumas coisas em comum, mas como eu falei, educar o mercado acaba sendo um ponto bastante importante. Então, eu vou compartilhar minha tela. A ideia é que eu passe um pouco da minha história, um pouco daquilo que nós fomos construindo, e espero que eu traga aí informações e que traga ideias que sejam úteis para todos que estão assistindo, mas eu espero que a gente possa ter um bom diálogo aí. Então, vou procurar a apresentação, ela talvez seja breve, vamos ver, porque eu falo bastante, mas qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Estão vendo meus slides? Sim, Ótimo. Bom, perfeito. então, como construir uma marca B2B no seu mercado sem dinheiro? Vou falar um pouquinho sobre isso. E como eu comentei, eu estou na minha terceira empresa, na B2B Master, né? Essa aqui eu gosto de começar por essa foto para mostrar como eu era antes do empreendedorismo. Então, isso aqui foi lá em 2009, no comecinho do Viva Real, eu antes da guerra. E aí, depois do empreendedorismo, o que empreender faz com a gente, né? Diego, acho que Mas, não de passou o fato, slide. Não, não não tá passou? passando. Isso, está no Eu primeiro acho que só. assim, quando você coloca Peraí. para compartilhar, Ah, você Agora tem que foi. pedir para compartilhar o que está a apresentação, entendeu? peraí, que eu vou olhar aqui. Só um momentinho. É só trocar a tela que está compartilhando ou colocar compartilhamento total. Ah, tá aqui. Eu tenho três telas, por isso que eu estou atrapalhado aqui. Compartilhamento. Você fala compartilhar a tela toda, é isso? Você pode compartilhar a tela toda que ele vai pegar tudo que está na tela. Ou então pegar o compartilhamento da apresentação em si.
Tá, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Então, eu coloquei para compartilhar a apresentação mesmo, mas eu vou tentar É que pela tela aqui. quando você bota no modo apresentação, ela cria um novo negócio para compartilhar. Ah, tá. Então, peraí que eu vou puxar vocês para a aba aqui. Vou tentar novamente. Vamos lá. Vou jogar a tela 1 aqui, que aí vocês conseguem acompanhar. Estão vendo... Agora Vejam só foi. se... Tá, mudou a tela? Foi. Agora foi, show. Ah, então tá bom. Então, a minha piadinha tava meio sem graça, mas no começo ali, isso aqui sou eu antes do empreendedorismo, né? Aqui sou eu depois. Então, empreender de fato é algo árduo e algo que desgasta, né? Mas de qualquer forma é algo que para mim é bastante compensador e eu não conseguiria viver de outra forma. Tanto é que eu tenho atualmente estudado outros negócios, sou sócio em algumas empresas, mas eu não consigo me ver como executivo, não tive uma carreira em grandes empresas e de qualquer forma desenvolver negócios é a minha paixão, né? E eu venho então trabalhando com startups, né, já há mais de 10 anos, com marketing B2B, marketing e vendas, e venho desenvolvendo plataformas digitais. Então são setores aí que não só eu domino, mas que eu gosto muito. E no meu trabalho eu fiz bastante negócios e eu acabei criando o marketing B2B para me poupar trabalho. Até brinco, falo que eu era um vendedor preguiçoso, eu não queria incomodar as pessoas fazendo cold calling, mandando e-mail e não tendo resposta. E no final das contas eu encontrei maneiras de ser ouvido pelo meu público e essa minha maneira foi criar conteúdo relevante, palestrar, escrever artigos. E eu percebi que quando eu fazia uma palestra, era muito mais fácil depois ter reuniões comerciais, por exemplo. Então, a estratégia de produzir conteúdo e compartilhar conteúdo com o mercado foi uma estratégia vencedora ali que me permitiu chegar mais rápido, né? E depois eu vou dar alguns exemplos, mas pensem, por exemplo, que depois de meses prospectando empresas, trazendo uma a uma, fazendo as reuniões, eu consegui, numa tacada só, fazer uma reunião, uma palestra. Na verdade, foi uma manhã inteira que pediram para eu preparar, mas eu fiz uma palestra para 200 donos de imobiliária, isso na época do Viva Real, 200 donos de imobiliária no Secov, em São Paulo. E aí depois foi muito mais simples o trabalho de prospecção, na verdade, o trabalho de agendar reuniões com quem foi na palestra, né? Então foi uma das coisas que eu trouxe. Mas eu acabei me especializando muito nessas frentes de atrair público, fazer a marca ficar conhecida, na geração de leads, em trazer mais vendas e também encantar os clientes, porque isso traz indicações e garante a sustentabilidade do negócio. Eu gosto de mostrar essa foto porque não sou eu, aliás, acho que não sou eu ali palestrando, mas esse foi o primeiro evento que nós fizemos no Viva Real. Então, enquanto eu estava ali no home office, aliás, voltando aqui, eu passei 1 ano e meio, tá, nesse home office trabalhando. Na época, essa foto saiu depois no TechCrunch. Eu recebi uma jornalista do TechCrunch em casa. Ela fez questão de tirar uma foto do meu home office quando ela viu, e mal ela sabia que eu trabalhava ali. Era numa época em que ninguém trabalhava no home office, então era algo que eu escondia dos clientes, não mostrava. Hoje em dia já é algo bastante comum. Mas aquele mapa ali na minha frente eram as empresas que eu ia visitando, as imobiliárias, e depois fechando o contrato. Então, era um trabalho árduo ali de fazer um a um, mas foi um processo de validação importante porque me permitiu depois escalar esse trabalho para uma equipe que eu pessoalmente treinei e depois fazer uma expansão nacional do portal, levando essa fórmula que a gente descobriu em São Paulo para as demais cidades e espalhando pelo Brasil. Mas nesse processo, então, de prospecção, né, trabalhando sozinho, eu mandava o boleto, eu mandava a nota fiscal, eu fazia a visita, tinha vários e-mails diferentes ali, financeiro, atendimento e assim por diante. Em 2011, nós estávamos já com uma equipe de 5 pessoas em São Paulo e nós recebemos um investimento anjo do Simon Baker. Ele foi um grande mentor para a gente e eu gosto sempre de relembrar isso. O Simon Baker fez um investimento anjo no Viva Real, primeiro de $50 mil e depois de $300 mil. E o que fez ele aumentar o investimento foi justamente esse evento que nós fizemos. Nós organizamos esse evento em menos de uma semana, ele foi feito às pressas. Foi um evento feito com tradução simultânea, era pago,
e nós conseguimos pagar o custo do evento e colocar mais de 100 pagantes numa sala em São Paulo, tradução simultânea. Era um evento que falava sobre o futuro do marketing imobiliário. E aí eu vi naquele conteúdo que nós trouxemos, do especialista internacional, o Simon Baker era um antigo CEO de um portal na Austrália, ele investia em portais, investe ainda em portais imobiliários em todo o mundo, e ele veio trazer, então, conhecimento, trazer informações, e isso despertou em mim uma ideia, porque até então eu vinha palestrando em eventos de terceiros, né? Eventos de sindicatos, eventos de conselhos. Eu me convidava para palestrar nos eventos, mas à medida em que viam que eu tinha um bom conteúdo, eu era convidado novamente. E aí eu fui aumentando o volume de eventos. Mas pela primeira vez, surgiu a ideia, então, e a confiança para fazermos os nossos próprios eventos do Viva Real, e nesse caso, eventos presenciais. A gente está falando aí de 2011, isso foi há 11 anos. E essa estratégia de eventos, esse foi o primeiro, nós fizemos ao longo dos anos mais de 100 eventos em todo o Brasil. Nas cidades onde nós abrimos operação, nós fazíamos pelo menos um evento anual, e então fizemos um roadshow realmente. E o que eu posso trazer de informação, né, eu aprendi muita coisa nesse período, mas não é criar uma palestra sobre a sua solução, sobre o seu produto, sobre os serviços que você oferece. É criar uma palestra que ajude o cliente a entender a dor dele e entender o que ele precisa fazer, se educar para saber o que ele precisa fazer para resolver essa dor. E para resolver essa dor, parte da solução está na sua solução e parte não está. Então, dando o exemplo aqui, nós criamos um evento que era sobre marketing imobiliário online, que era sobre como vender mais imóveis usando a internet. E eu vendia uma parte disso que era anúncios num portal imobiliário, numa época em que as imobiliárias estavam no classificado em jornal ainda. Então eu tinha que primeiro convencer essas empresas a adotarem o marketing digital e depois fazerem um teste com o Viva Real. Mas optei então em não criar uma apresentação do Viva Real, porque isso eu fazia na reunião comercial, mas fazendo uma palestra sobre marketing imobiliário, em que eu mostrava o beabá de como fazer marketing digital, por quê, e mostrando um passo a passo, falando sobre sites, sobre blogs, sobre mídias sociais. Na época era o Orkut, aqui no Brasil mais forte. E portal imobiliário era uma das sessões da minha palestra. Então ficava uma palestra que era muito agradável para quem estava assistindo, porque não era uma autopromoção, e ao mesmo tempo saía todo mundo com aquela sensação de, poxa, agregou, entendi o que eu estava passando, e agora quero conversar mais com o Viva Real, quero ter boas ideias. Então, a partir dali, a gente fez muita reunião, fez muito negócio depois dos eventos. E outra coisa que nós fizemos também nos eventos do Viva Real, durante muitos anos nós fizemos eventos gratuitos para ter o maior público possível. Então, nós tivemos eventos com 200, 400, até 600 pessoas, viabilizando esses eventos com patrocínios. E aí eu descobri que se você tem um bom conteúdo, tem uma boa grade de palestrantes, de painelistas, tem um bom público que vai comparecer no evento, é muito fácil você trazer patrocínio. O difícil é trazer patrocínio com o PowerPoint, mas se você já está com tudo pronto, e principalmente se você já validou o conceito de fazer o evento, trazer o patrocínio não era a parte mais difícil, porque o mercado estava ávido, estava com muita fome de consumir esse tipo de conteúdo. Essa estratégia eu vou comentar depois, mas culminou em criar o maior evento do mercado imobiliário no Brasil, o Connect Imob. Então foi evoluindo e era uma máquina de trazer vendas, porque todo mundo que ia no evento se cadastrava, entrava na nossa base de leads, começava a receber as nossas nutrições via e-mail, tinha um momento ali de encantamento durante a palestra, e depois da palestra saía boa parte com vontade de ter uma reunião comercial, e nós acompanhávamos as vendas se pagavam bem mais que pagavam o evento em poucos meses, porque a gente estava falando ali de uma venda com recorrência. Então, os eventos se pagavam, a gente transformou num modelo econômico viável, que se tornou parte importante do nosso marketing. Foi tão importante que depois de alguns anos, isso em 2013 já, ou seja, rodando ali 3 anos com eventos de forma mais ostensiva, o volume de leads que nós trabalhávamos chegou a 500 mil de contatos do mercado imobiliário. Então, todo mundo se cadastrava para baixar os nossos conteúdos, se cadastrava para assistir os eventos,
Então, a gente conseguiu realmente fazer um barulho e virtualmente, depois de 3 anos, né, quando foi em 2013, nós passamos o Imóvel Web, em 2014 passamos o Zap, em termos de visitação, mas o mercado imobiliário inteiro conhecia o Viva Real. Então, de uma empresa desconhecida, a gente passou a ser muito conhecido e, obviamente, a gente está falando de uma era agora pós-pandemia, de eventos digitais, e eu acho que faz todo sentido, mas eu acredito muito que os eventos presenciais vão voltar com força quando for possível. No mercado B2B, as pessoas gostam dessa interação da comunidade. Então, eu aposto bastante nessa estratégia. E o que eu quero trazer aqui para a gente hoje é muito vendo o marketing B2B como uma forma como um imã, né? Então, como uma forma de atrair o público até a gente, a trazer o nosso mercado até nós. E para fazer isso, para fazer essa atração, de fato, é o primeiro C de 3 Cs que eu vou mostrar para vocês, mas é criação de conteúdo. Eventos eu coloquei ali na direita, mas pode ser uma revista impressa, vou dar exemplo de impresso que funciona hoje em dia ainda, podem ser fotos, podem ser vídeos, podem ser e-mails, podem ser artigos em revistas, podem ser posts no blog, podem ser e-books e outros materiais ricos, então tem muitas formas de você produzir conteúdo e vai depender muito da sua aptidão, daquilo que você gosta de fazer e que você tem as habilidades na sua equipe. Mas hoje em dia, com freelancers, você consegue fazer cada uma dessas frentes, mas principalmente onde é que seu público está e gosta de interagir. Então, se o seu público está no WhatsApp, é lá que você deve estar, se está no LinkedIn, é lá. E se não está em lugar nenhum, faça um evento, traga o seu público, traga as pessoas ali para interagirem, faça essa gestão de comunidade. Isso me leva para uma estratégia que eu adotei na Viva Decora, que eu gosto de chamar dos 3 Cs: conteúdo, comunidade e comércio. Comércio como geração de negócios. Então, em primeiro lugar, nesse marketing, está a produção de um conteúdo relevante que eduque o mercado. Quando a gente está falando do lado B2C, esse conteúdo pode ser humorístico, pode ser estilo de vida, podem ser dicas, podem ser uma série de inspiracionais, mas quando a gente está falando B2B, no B2B geralmente esse conteúdo é educacional, é saber tendências de mercado, é ver estudos de mercado, é saber mais sobre a sua dor, saber mais sobre soluções, conhecer parceiros e assim por diante. Então, a produção de conteúdo relevante, independente do formato que você escolha, eu acho que é importante em vários sentidos. Esse conteúdo relevante ele é usado também para ilustrar melhor a sua equipe comercial. Então, o comercial é um comercial que tem assunto, que dá uma venda consultiva, que assiste as palestras e depois repete trechos dos treinamentos e das palestras que a empresa dá. Então, é alguém que tem sempre assunto, é uma pessoa interessante para os clientes e potenciais clientes interagirem. A partir de todo esse conteúdo que você vai criando para o mercado, eu acredito muito na gestão das comunidades, na gestão de comunidade. Então, se você é uma plataforma digital que conecta 2, 3 públicos, ou às vezes até mais, basicamente você mapear quem são esses públicos e aí você criar uma gestão de comunidade. Essa gestão de comunidade tem diversas formas de fazer, mas simplificando bastante, eu acredito muito no inbound marketing, então de você ter uma base de e-mails sólida. Hoje em dia, a lista de distribuição de WhatsApp autorizada também é uma boa, depende muito do setor, mas que você mande só conteúdo top, só conteúdo muito bacana, conteúdo que, de fato, interesse as pessoas. Quando eu falo só conteúdo top, não é necessariamente um conteúdo de alta qualidade, mas é um conteúdo altamente relevante para quem recebe, que vai estar recebendo ali, por exemplo, uma vez por semana um e-mail e vai abrir, porque tem coisa interessante, porque quer ver um post no blog, quer ver um próximo webinar e assim por diante. E se você está num setor que é fragmentado, você pode ser o gestor da comunidade desse setor, você agrega o setor. Se o seu setor já se organiza em comunidades, formais ou informais, eu vou mostrar um pouco isso, mas você pode, então, agregar essas comunidades na sua comunidade. Então, você pode ser esse gestor de comunidade. E a partir disso, aqui no caso da Viva Decor era um marketplace de produtos e serviços, mas a partir desse conteúdo, da comunidade engajada ao redor do conteúdo, você pode fazer muito mais negócios. Então, a gente não pode tirar a atenção de que o importante aqui é expor a marca, gerar leads e vender mais,
né? O objetivo aqui do marketing B2B é muito claro, é leads para apoiar o comercial a vender mais, mas, de qualquer forma, você pode mensurar tudo isso, todas essas atividades de conteúdo, tudo isso que eu estou dizendo, dá para você acompanhar a geração de leads, consegue rastrear bem os seus resultados. Um ponto importante também, e esse aqui é um exemplo da área imobiliária e de decoração, construção e reforma, é você mapear muito bem qual é a jornada do seu consumidor. Aqui, no caso, é uma jornada do consumidor B2C, mas se for um consumidor B2B, também, como que eu posso mapear a jornada do meu consumidor e saber etapa por etapa por onde ele passa. E aí, quando você tiver com a sua solução, talvez a sua solução entre em uma etapa da jornada, ou duas, ou três, mas é preciso lembrar que tem uma jornada inteira, né? Desde, no caso aqui da decoração, desde a inspiração até a experiência do uso daquela residência, daquele lar que foi criado. Então, em todos esses momentos, tem uma coisa em comum. As pessoas usam a internet para pesquisar. Usam o Google, usam o Pinterest, usam o YouTube, estão pesquisando informações. Então, mapeie bem as etapas da jornada do seu consumidor, seja ele B2B ou B2C, e saiba com exatidão onde a sua proposta de valor se encaixa, mas produza conteúdos para toda a jornada, porque isso depois vai bater com aquilo que a gente chama de topo de funil, com o meio e com a boca, né? Então, quem ainda está num estágio de nem saber que tem problema, eu educo de uma forma mais amena, eu ajudo a pessoa a entender que ela tem um problema, né? E assim por diante. Então, entender a jornada com profundidade, eu acho bastante importante. Outra coisa que eu acho importante num contexto de empreendedorismo é buscar os melhores canais de marketing e aprender a focar, a priorizar os canais que têm maior potencial. Então, é natural, e esse aqui eu trago um framework do livro Tração, que é o Bullseye Framework, acertar no alvo. Eu acho normal no começo de uma empresa, ou mesmo quando você está testando o seu marketing, você fazer diversos canais ou todos os canais que você conhece. Mas eu acho que em algum momento você tem que selecionar os canais que têm maior potencial e focar só neles. Geralmente não mais que 3 canais. Os canais que trazem maior resultado, você foca neles e faz mais e mais deles. Então a ideia é que você priorize, teste, foque nos canais de maior potencial, e aí tem o mecanismo do double down, né? Então, num cassino é quando você dobra a aposta. Então, se um canal está indo muito bem, por exemplo, SEO está indo muito bem para mim, eu vou investir ainda mais em SEO. Se eventos está indo bem, que foi o que aconteceu com a gente, eu vou investir ainda mais em eventos. E assim por diante. E aí eu vou mostrar aqui ideias de canais B2B que a gente pode aproveitar. Mas esse framework ajuda bastante você a evitar ficar com aquela pulga atrás da orelha, ou sempre tem aquele colega que fala, poxa, mas você não vai fazer um perfil no Instagram, você não está fazendo TikTok, você não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. É importante você ter segurança para falar, olha, farei, mas no momento oportuno. Nesse momento, o meu principal canal é esse, eu estou focado neste canal. E se o seu principal canal é Instagram, e você vai deixar o blog para depois, tudo bem, mas é importante ter essa clareza, e aí a sua equipe também ter essa clareza, né, de quais são os canais que vão trazer que estão trazendo maior resultado e que vão trazer. Então, eu me deparo muitas vezes na consultoria com um cliente que o principal canal de marketing dele é a indicação, clientes indicando clientes. Então, o que a gente faz? Potencializa com diversas estratégias, formas de trazer indicações dos clientes atuais. E a gente procura caprichar ainda mais no customer experience ali, garantir que as pessoas vão estar satisfeitas, que vão estar com uma satisfação alta, um NPS alto, e a partir disso isso vai trazer mais indicações. Mas então é importante, sabendo de onde está vindo o resultado, sabendo qual é o maior potencial, a partir de testes você focar, né, os recursos que são escassos, tanto financeiros quanto humanos. E o que eu tenho a dizer, a ideia aqui é que a gente procure criar uma comunidade de fãs da nossa marca. Não é necessariamente ficar uma marca famosa, né? Principalmente quando a gente está falando de uma marca B2B, mas é uma marca que todo o seu mercado vai conhecer. Então, quando você vai mapear o seu mercado, talvez você chegue à conclusão que a gente está falando de 10 mil empresas, 30 mil, 100 mil, talvez o seu mercado seja de 100 mil profissionais, 200, 500 mil profissionais, ou até 1 milhão. São essas pessoas que têm que ser fãs da sua marca.
são essas pessoas, para essas pessoas que você tem que ser famoso, né? Então, querer ser uma marca B2B famosa para mais públicos, muitas vezes você vai gastar um tempo e recursos preciosos para algo que poderia ser melhor aplicado dentro do próprio setor. Mas as estratégias aqui, então, são como garantir uma dominância dentro do setor de atuação da sua empresa e como fazer a sua empresa se tornar ali não só conhecida, mas admirada dentro do setor, né? E aí eu trago para a gente aqui, às vezes eu falo de 5, às vezes de 6 pilares para dominação no marketing B2B. E como vocês vão ver ali, eu estou falando de um pilar que é o digital, e depois tem 4 pilares que são offline. E isso eu aprendi ao longo dos anos. No começo do Viva Real, eu achava que o digital ia superar tudo e que o digital ia substituir tudo. E o que eu aprendi ao longo dos anos, e principalmente depois na Viva Decora, é que o digital, ele sim pode centralizar os esforços de marketing B2B, mas ele pode potencializar os resultados que você tem nos canais offline. Então, existem formas muito inteligentes de interligar as duas coisas, e eu vou mostrar aqui diversos pontos aí que a gente pode explorar, mas para, por exemplo, ter um impresso e ligar isso com o digital, parcerias, eventos presenciais e a interligação disso com o digital, o ponto de venda físico, como é que você faz para ter uma presença ali, e aí eu trago para vocês alguns exemplos reais e práticos aí daquilo que eu fiz. No que se refere a digital, o digital, site e blog são importantíssimos, pelo menos o seu site bem otimizado para o Google, então um trabalho de SEO forte ali no seu site. Mas quando possível, um trabalho de médio e longo prazo é você ter um blog corporativo, então ter um blog para o seu setor. Quando a equipe é enxuta, a empresa ainda é pequena, é difícil você manter um blog, mas não é tão difícil assim. Hoje em dia é muito barato você subcontratar, colocar freelancers, colocar uma pessoa de conteúdo para cuidar de um blog. Porém, eu tomaria um cuidado porque no B2B, no B2C é mais fácil você contratar freelas, que vão falar sobre assuntos mais gerais, genéricos, mas quando a gente vai falar de um blog B2B, que tem que transparecer uma autoridade num assunto, é importante que você traga pessoas que são do setor ou que entendem o setor, ou você vai pautar muito bem o que essa pessoa vai escrever. Então, você vai escrever um artigo sobre marketing imobiliário, eu gostaria que você falasse sobre esses pilares, sobre esses temas. E aí algum redator vai fazer esse trabalho. Mas então o site blog é preciso pensar, no caso do site é fundamental, no caso do blog, quando possível, mas eu tenho uma experiência, por exemplo, na Viva Decora, em que o nosso blog para arquitetos e designers de interiores, que é o Viva Decora Pro, ele ultrapassou 1,5 milhão de visitas mensais, e ele se tornou o blog mais acessado por arquitetos e designers de interiores no Brasil. Ele superou as revistas, ele superou outros blogs, superou blogs como o ArcDaily, por exemplo, e a gente se tornou a principal referência porque tinha, sobretudo, quanto é assunto ali, de interesse do profissional. E à medida em que, claro, o blog vai ganhando relevância, os resultados vão se tornando permanentes, porque todos os dias tem alguém procurando termos no Google, te encontra o teu blog, gera um lead, ou baixa um conteúdo e assim por diante. Mídias sociais, eu acho muito importante você ir não só nas mídias sociais do momento, né? Hoje em dia a gente fala muito de Instagram, agora de TikTok, mas você pensar também nas mídias sociais que o setor não está olhando. Eu vou dar um exemplo de uma mídia social que dá muito trabalho e tem o seu custo, mas que para muitos setores é inexplorado, o YouTube. O YouTube falta conteúdo relevante B2B. Quando tem conteúdo, esse conteúdo não é relevante, ou é um conteúdo errado, um conteúdo que não faz sentido. Quem está produzindo, muitas vezes, é alguém que não tem domínio daquilo. Mas o que eu posso dizer é, se você tiver a oportunidade de fazer conteúdos para o YouTube, é uma rede em que eu aposto bastante, não só no B2C, mas no B2B também. No caso da Viva Decora, que foi um YouTube B2C, nós fizemos um crescimento orgânico ao longo dos anos, com apenas um videomaker, uma pessoa escrevendo os roteiros e uma pessoa trazendo os parceiros para apresentar, agendando com parceiros. Nós construímos também o maior canal de decoração de empresa no Brasil. Só perde para algumas influenciadoras do setor, mas a gente conseguiu criar um YouTube muito bem acessado.
E o que acontece pode ser até um canal pequeno, mas se for um canal que te traz leads do setor, já vai ser um canal que se paga. Uma outra ideia também a respeito do YouTube é que nós não tínhamos um apresentador para os vídeos. Nós, na verdade, convidávamos profissionais do mercado para falar nos nossos vídeos. Então, nós trazíamos e tinha sempre alguém disputando a etapa, a oportunidade de fazer vídeo com a gente, mas sempre vídeos muito curtos, simples, trazendo conteúdos relevantes ali. Outra mídia social para observar com atenção é o LinkedIn. Então, o LinkedIn tem um grande volume de conteúdo também que não é relevante para muitas pessoas, mas se você tiver um bom conteúdo publicado no LinkedIn, e principalmente se você tem um blog, replica esses conteúdos no LinkedIn, você pode construir uma autoridade também com o passar do tempo. E no caso dos LinkedIn Ads, são a forma de publicidade mais cara que eu conheço online, mas os LinkedIn Ads também dá para você chegar em leads muito certeiros, então, eventualmente, vale a pena fazer alguns testes. Instagram tem me surpreendido bastante. Eu sempre fui muito contra o uso, não contra o uso do Instagram, mas muito descrente do uso do Instagram no mercado B2B, mas eu vejo que em muitos mercados ele se tornou uma força e, de fato, as pessoas do mercado estão ali. Então, posso dar o exemplo do mercado imobiliário, mercado de decoração, os profissionais estão no Instagram. Então, você ter alguma presença ali é relevante para a imagem, mas, de qualquer forma, o Instagram é uma rede social muito ruim para mandar cliques. Então, o Instagram é uma rede ruim de cliques, por esse motivo, ruim de leads, se você não pagar por publicidade. E se você está fazendo uma campanha, está focando em canais que vão gerar leads, precisa avaliar se o Instagram está te gerando negócios ou não. O Facebook, hoje em dia, tem rodado muito mais em cima de ads também. Eles conseguem fazer customizações muito, muito interessantes, mas, de qualquer forma, o Facebook orgânico ele foi perdendo o uso e foi diminuindo bastante ao longo dos anos, mas ainda é muito relevante como forma de você comprar cliques ou você comprar leads, diretamente investindo em publicidade no Facebook e no Instagram. E uma rede social que me deixou bastante animado na Viva Decora foi o Pinterest. O Pinterest é uma rede inexplorada em muitos setores, é uma rede baseada em imagem, então o ideal é que você tenha um blog com muitas imagens e pine essas imagens no Pinterest com título e com descrição. Na Viva Decora nós tínhamos uma estagiária que fazia, basicamente passava várias horas por dia pinando fotos e cadastrando essas fotos no Pinterest ali de forma correta, mas isso se tornou uma máquina de trazer visitas para o site. Então, voltando ali naquele contexto dos melhores canais, se o canal é fazer no braço, a gente faz no braço. Se é fazer algo na unha, a gente vai fazer aquele canal na unha. Se está trazendo clique o Pinterest, a gente vai cadastrar foto, mesmo que seja manualmente. Na época, ficou muito tempo sem funcionar a funcionalidade de integração, de poder mandar as fotos todas de uma vez. Então, nós fazíamos o cadastro manualmente e até hoje o Pinterest é a principal rede social ali da Viva Decora, com um parêntese aí que é uma rede B2C, tá? No caso do B2B, dá para você usar também posts do blog, mas é muito mais num contexto de frases motivacionais, templates, de infográficos e passo a passo e assim por diante. Bom, mas é importante você pensar se a mídia social está trazendo tráfego e está trazendo leads. Então, avaliar cada uma das mídias com esses critérios. Eu vejo muitas equipes de marketing com quem eu estou trabalhando, que quando eu chego, a gente faz Instagram. E aí, quando eu pergunto de métricas, a métrica é qual que é a abrangência dos posts, quantas pessoas curtiram, quantos comentários. Mas essas métricas não estão me dizendo o que isso gerou de negócios, né? Então, é importante tentar avançar para quantos acessos isso gerou no site, quantos leads gerou e quantas vendas gerou cada canal, para você saber onde apostar mais. Outra coisa, e aí depois eu falo dos eventos presenciais, mas cursos online, você ter um processo de educação digital, universidade online, criar cursos, criar treinamentos. Eu criei muito curso online baseado em treinamentos que eu fazia com clientes, depois eu transformava em curso para o mercado. Tanto cursos mais profundos para os seus clientes, quanto cursos mais simples que você possa divulgar para potenciais clientes. Outra coisa que eu acho importantíssimo, e isso ajuda demais em SEO, que é o famoso link building, é você fazer boas parcerias de conteúdo e, se possível, trabalhar sua assessoria de imprensa, né? Sair nos meios, principalmente nos meios do setor,
mas meios gerais também são importantes, desde que você consiga link. Então, sempre que sair uma matéria sobre a sua empresa ou que você saiu como fonte, tente conseguir um link, porque isso vai te ajudar no Google. No caso das parcerias de conteúdo, eu estou falando de algo bastante simples e trabalhoso, que são os guest posts. Então, você produzir conteúdo de boa qualidade e você se oferecer para produzir conteúdo em blogs e sites parceiros. Na Viva Decora, nós fizemos isso, tanto essa estratégia que nós, até hoje isso acontece ainda, mas a Viva Decora contribui com artigos para exame, e tem link nesses artigos. Ela contribuiu, saiu em diversos jornais, e todos os meses, no caso da Viva Decora, mais de 40, pelo menos na época em que eu estava ali, até 2020, eram mais de 40 posts diferentes, em meios diferentes, sendo publicados pela Viva Decora ou em parceria com blogs e sites externos. Então, isso ajudava muito em conseguir mais relevância para o Google, né, em apoiar a estratégia de SEO. E a cereja do bolo, eu diria, e ao centro de tudo, é o cerne de tudo para mim, está justamente na sua base de e-mails, na sua base de contatos de WhatsApp, na sua base de leads. Então, uma estratégia de inbound marketing em que você produz conteúdos ricos, faz webinars, por mais que as pessoas me digam que isso já está batido, que as pessoas não aguentam mais, na verdade, elas não aguentam mais quando é algo mal feito ou é algo que não é relevante. Porque quando o conteúdo é bom, as pessoas querem, as pessoas gostam, as pessoas voltam. Então, fazer um bom inbound marketing, para mim, é o centro de tudo aqui, conciliando com uma estratégia de outbound na equipe comercial. Então, o que é conciliar, por exemplo? É o meu comercial que está ali prospectando via LinkedIn, mandando mensagem para as pessoas, eu nutri-lo com conteúdos. Então, ele poder mandar um e-book para potenciais clientes antes de agendar uma reunião, aquele lead que não quer responder para ele mandar um convite para participar de um evento ou de um webinar e assim por diante. Então, é utilizar os conteúdos do inbound para tornar a conversa com pessoas da equipe mais interessante, tá? O segundo pilar, para mim, são eventos de cunho educacional. E quando o evento não é educacional, como feiras e exposições, eu gosto de transformar em educacional. Então, que tipo de evento educacional? Como eu mostrei, palestras, cursos, você criar esse tipo de conteúdo. Nas feiras e exposições, eu até trago um case rápido. Eu fiz uma parceria uma vez com a Expo Revestir em São Paulo, e eu troquei um stand dentro do evento, que tinha sido cancelado de última hora. Eu troquei um stand no evento por mentorias com a equipe, com a diretoria com a diretoria e com a equipe de marketing da associação. Então, e aí eu fiquei com um stand enorme, 60 metros quadrados, tamanho de um apartamento, e eu precisava mobiliar esse stand e mais, uma solução digital, que é o caso da Viva Decora, o que eu ia colocar no meu stand, né? O que eu ia expor ali, numa feira de decoração. E aí nós conseguimos apoios e patrocínios, a gente sempre buscou muito isso ali, né? E basicamente o que nós fizemos foi criar um auditório dentro do stand, e durante 4 dias de evento nós fizemos inúmeras palestras, painéis. Eu trouxe todo mundo do mercado com alguma relevância, veio palestrar no nosso stand, veio participar de algum painel no nosso stand, fazendo stories, e a gente bipando os profissionais que participavam ali. Depois de 4 dias, nós contamos 5.500 profissionais que passaram pelo stand, ou seja, 5.500 novos leads que iriam ser trabalhados na nossa nutrição de e-mails. Então, mesmo no evento presencial, em que as marcas estão ali falando de si próprias, na verdade, eu não falei da minha marca, eu coloquei o mercado para falar de si, para falar das suas dores, dos seus problemas, coloquei conteúdo relevante ali e gerou um excelente resultado para a gente. Então, é para trazer alguns exemplos de que muitas vezes, ou eu acredito que na maioria das vezes, falar menos sobre você e falar mais sobre as dores do seu público vai ser melhor para a empresa. Falar mais sobre você, tudo bem falar sobre isso numa reunião comercial, mas num evento, por exemplo, não é o melhor lugar para isso. É um lugar para você capturar o interesse de quem está ali. Pelo menos essa é a minha opinião, principalmente quando a gente fala do B2B. Nós criamos também prêmios na Viva Decora, vou mostrar um exemplo ali. Então, criação de prêmios, conseguir patrocínio para os prêmios, fizemos até objetos de design para serem dados como prêmio dentro do setor. Chamei até concorrentes para serem jurados, teoricamente concorrentes, que depois falaram da gente e nos linkaram no seu site.
Então, eu coloquei a comunidade novamente para ficar em fervor ali, porque tinha um evento, quem eram os finalistas, quem ganhou, publicando nas mídias sociais e assim por diante, tagueando em fotos, então a gente conseguiu uma boa exposição. E trabalhar os eventos próprios, trabalhar em eventos de terceiros, é algo que eu recomendo. E aí eu trago aqui como exemplo o que se tornou os eventos, a estratégia de eventos do Viva Real. Nós criamos o Conecta Imob em 2014 e ele se tornou o maior evento do mercado imobiliário no Brasil. Na última edição, antes da pandemia, haviam mais de 6.000 pessoas, passou a ser um evento no calendário de eventos do setor, e gente do Brasil inteiro e até do exterior vindo participar e saber as novidades. E um evento desse porte se tornou, a princípio, o nosso objetivo era simplesmente pagar os custos do evento, hoje é um evento pago, mas basicamente acabou se tornando uma empresa do grupo, uma empresa bastante rentável, inclusive, e parte do grupo que foi adquirido pela OLX. Aqui um exemplo de eventos que eu fazia na Viva Decora, tanto para o varejo quanto para arquitetos e designers de interiores. Aqui foi num cinema em São Paulo. E basicamente, então, eventos como uma ocasião social em que as pessoas tiravam fotos, nosso logo sempre atrás, palestrantes com fotos com backdrop com logo. Então, uma série de estratégias ali que faziam o setor estar ao redor da empresa, falar da empresa e estar no ambiente fornecido pela empresa, né? E dessa forma a marca aparecendo bastante e todo mundo que participava do evento, obviamente, entrando na base de leads, passando a receber conteúdos, entrando na nossa estratégia de inbound. A partir disso, nós criamos, é o que está do lado direito, uma estratégia de alguns cursos, e inclusive eu criei uma metodologia que eu, inclusive, adquiri a marca e trouxe para a minha empresa B2B Master, criei uma metodologia chamada Ciclo do Encantamento, para atrair público, gerar leads, vender mais, e dessa forma encantar os seus clientes. Então, eu criei uma metodologia e a minha palestra, aliás, uma palestra que eu já fiz mais de 100 vezes, e obviamente depois eu fui falando sobre cada um dos temas contidos no ciclo, são 12 etapas. Em cada uma dessas etapas, depois, essa palestra eu fui repetindo, convidado para falar em diversos lugares do Brasil. E, obviamente, nos primeiros anos, eu nem cobrava para fazer uma palestra, porque eu estava expondo a minha empresa. Com o passar do tempo, simplesmente me mandavam passagem aérea e hotel, eu ia. E hoje em dia já me perguntam quanto é para eu fazer uma palestra. Então, eu faço uma palestra bastante profissional, inclusive eu dou aula já numa pós de marketing na FIA. Justamente começou dessa estratégia de palestra, de criar metodologia, depois isso se tornar aula também. Então, foi uma estratégia que eu fiz e fica o conselho, se você puder transformar o seu conteúdo numa metodologia fácil de entender, as pessoas capturam aquilo e depois querem saber mais. E aí que entra a sua solução, entra a reunião comercial. Aqui um exemplo de evento que nós fizemos na Viva Decora, um prêmio em 2017, e ali os profissionais recebendo os prêmios e participando e postando, e saiu na imprensa, e com os patrocínios, então foi um evento viabilizado a custo zero, com exceção da minha equipe ali que estava atuando na organização, mas a gente viabilizou, nós não gastamos com espaço, fizemos o evento, e foi algo que também gerou muito barulho, muita menção, muito link, e tudo isso depois a gente conseguia transformar em tráfego e transformar em lead. A terceira etapa das 5 são os impressos, e aí você pode achar o Diego tá maluco, vem falar de impresso, o cara de startup vem falar de impresso, mas eu descobri que existe espaço para o impresso que a sua própria empresa produz, desde que seja conteúdo relevante. Então, guias educacionais, quem aqui conhece a Leroy Merlin já deve ter visto uma parede cheia de guias de como fazer isso, como fazer aquilo, em papel. As pessoas gostam desse tipo de guia que tem um passo a passo ensinando a fazer algo. E também a Branded Magazine, então uma revista da marca, uma revista da empresa. E tem uma coisa interessante que é os seus leads deixam o seu e-mail, aliás, o seu endereço bastante atualizado para receber a revista. E novamente eu consegui fazer impressão de revista a custo zero, vendendo patrocínios nas páginas da revista, e aí eu viabilizei revista, inclusive teve revista que um patrocinador falou, eu pago a impressão. Revistas que custavam R$4 por exemplar e nós fizemos 47 mil. Aqui está o exemplo, né, da revista do Ciclo do Encantamento, que é aquela metodologia que eu comentei. Ali do lado está um censo que nós fizemos com profissionais do setor
e tudo depois para imprimir, nós conseguimos patrocínio. E o que é mais interessante, ali está um passo a passo, né, para os arquitetos captarem mais clientes com marketing digital. E basicamente uma coisa que eu descobri ao longo dos anos é que muitos profissionais guardaram esse material. Então tem ele guardado porque ali tem um guia para consulta, tem links úteis, tem informações, tem algo para a pessoa voltar. Então o impresso ele ainda tem seu papel, na minha opinião, em conjunto com as estratégias digitais. É uma cereja do bolo aí também, o impresso de qualquer forma próprio, né? Então a criação de um impresso próprio foi algo que eu não tinha tido essa ideia, mas até por se tratar de um setor que trabalhava muito impresso. Então, toda palestra que eu fazia, eu levava a revista, todo evento que tinha feira e exposição, eu achava um parceiro para distribuir, e nós fizemos dezenas de milhares de exemplares para distribuição. E o quarto pilar é o ponto de venda físico, buscar formas inteligentes de você aparecer dentro do ponto de venda e fazendo parcerias com o varejo, fazendo parcerias no seu setor com o ponto de venda. No caso do Viva Real, eram parcerias com imobiliárias. No caso de decoração, eu fazia parceria com lojas de decoração, fazendo eventos dentro do ambiente dessas lojas, com tudo pago, coquetéis, por exemplo, cafés da manhã, em que aquele ponto de venda quer levar o mercado ali para dentro, então oferece o espaço. E eu descobri que todo mundo tem vontade de fazer evento, mas ninguém vai lá e faz. Então, aquele que vai lá e cria o evento e faz, alguém vai querer patrocinar. É algo que, de fato, me surpreendeu bastante ao longo dos anos. Eu já nem espero o patrocínio, eu vou lá, organizo tudo, já chego com o evento pronto para oferecer um patrocínio, não é nem para pedir um patrocínio. É um ponto legal para distribuição de impresso, parceiros que estão no varejo, parceiros que estão no ponto de venda físico para distribuir, e até algumas táticas que você pode utilizar, que eu era totalmente contra na época de Viva Real, mas que com o passar do tempo eu fui me abrindo. Mas, por exemplo, frases motivacionais para a pessoa pendurar num quadrinho na parede. A sua marca está ali aparecendo diariamente para todo mundo que circula por ali. Então, coisas desse tipo também tem formas inteligentes de você estar na mente do seu público e buscar uma dominação no marketing B2B, porque não importa onde o seu cliente-alvo estiver, ele vai ver a sua empresa, seja no digital, seja no evento, seja no ponto de venda, ele vai acabar te encontrando. E por fim, e não menos importante, são as parcerias com os hubs. O que são hubs? São grupos formais ou informais que reúnem o seu setor. Então, você vai fazer parcerias com associações, com sindicatos, com grupos de WhatsApp, grupo de LinkedIn, grupo de Facebook. E que tipo de parceria? Vou dar um exemplo, um grupo de arquitetos em São Paulo, mais de 600 profissionais. O que eu fiz? Eu criei um evento para esse grupo especificamente, e nesse evento eu chamei para um painel a organizadora desse grupo, ou seja, a community manager desse grupo. E aí, o que ela fez? Ela divulgou em todas as redes dela, ela chamou o grupo dela para participar, nós fizemos ali com o grupo. Outro exemplo de parceria que eu já fiz, eu peguei os influenciadores, alguns influenciadores importantes do mercado de decoração, no caso da Viva Decora, e eu convidei para um café da tarde no nosso escritório, e que eu trouxe convidados para a gente falar de inbound marketing. Eu trouxe até o RD Station para fazer uma palestra. Eu falei sobre SEO, falei sobre YouTube, e falamos ali para pessoas que eram youtubers, que eram instagramers, que eram de diversas redes e eram conhecidos nos seus mercados. E então, novamente, a gente ganha exposição, novamente a gente criando relacionamento com outros grupos. Então, as parcerias são uma excelente maneira de coroar ali a tua estratégia de marketing. E a primeira coisa que eu faço quando eu falo com um parceiro é: vamos fazer um evento? É automático. Você tem algum evento? Posso palestrar no seu evento? Ou muitas vezes eu nem falo isso, eu só mostro que eu tenho palestra pronta e aguardo o convite. Então, as parcerias são uma estratégia que eu usei muito e que, de fato, trouxeram muito resultado para a minha empresa, porque mais do que uma parceria comercial em que você vai remunerar alguém, aqui a gente está falando de uma parceria para produzir conteúdo juntos, para fazer gestão de comunidade juntos e, a partir disso, potencializar negócios. E para a gente encerrar, que, como eu disse, eu falei para caramba, eu deixo algumas dicas aí de marketing B2B. A primeira delas é você entender profundamente quem são as suas personas B2B,
e entender profundamente a jornada de compra, saiba por dentro os principais sonhos do seu cliente, os principais pesadelos do seu cliente, entenda muito profundamente para você poder desenhar não só a sua solução, mas toda a estratégia de marketing e de conteúdo ao redor disso. Torne-se o outsider insider. O que é isso? Você é aquela pessoa, muitas vezes, que veio de fora do mercado e você tem que se tornar um insider, um infiltrado naquele mercado. Então, se torne aquela pessoa que traz o conhecimento de fora, veio de outras terras, veio trazer conhecimento do exterior, conhecimento de outros setores, e traga esse conhecimento com você. Então, você encontrar descobrir as formas de falar, os termos e jargões do setor, se comportar de forma mais similar, a forma de se vestir, tudo isso faz diferença. Para alguém olhar uma palestra do Google, como eu tive a possibilidade de assistir, e o cara virar para mim e falar: esse cara não sabe nada do meu mercado. Ele veio aqui falar de AdWords, mas ele não sabe nada do meu mercado, porque não estava usando os termos que o mercado usa e não estava entendendo bem a jornada de compra. Então, quando você entende de forma mais profunda, você consegue se comunicar na língua do mercado. Outra coisa é seja o tradutor de realidades diferentes e um conector de pessoas. Seja aquela pessoa que todos consultam para perguntar sobre outras pessoas. Você conhece alguém que, então, você conhece alguém, algum software disso, você sabe alguém que sabe fazer aquilo, você tem alguém para indicar, seja a pessoa que é consultado, seja o oráculo, e procure ajudar as pessoas, porque isso volta. Então, as pessoas que eu mais ajudei, muitos se tornaram bons amigos, boas amigas, pessoas que me geraram muito valor ao longo dos anos e, em muitos casos, se tornaram amizades. E justamente o quarto ponto é estabeleça relações duradouras, não vá só no imediatismo daquilo que vai te trazer venda agora, gere valor para as pessoas que estão no mercado e, de uma forma ou de outra, isso vai retornar para você e para a sua empresa. Acredito bastante nisso. E aí, finalizando, né, como eu comentei, estou bastante focado na B2B Master, né, uma empresa de marketing e vendas B2B, e venho bastante animado aí trabalhando tanto com startups quanto com empresas tradicionais que estão lançando startups, e aí feito esse trabalho. Queria deixar aí os meus contatos para me manter em contato com vocês, fiquem à vontade para me adicionar nas redes, para me chamar, e eu fico à disposição para a gente trocar uma ideia, se é que dá tempo também, que eu falei bastante. Obrigado, gente. Dá tempo sim, Diego. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta. Olá, Diego, tudo bem? Aqui é o Léo. Obrigado pela aula aí. Eu tenho uma dúvida em relação a eventos ali. Você comentou bastante Sim. sobre eventos, né? Quando você organiza um evento, como que você faz para abordar esses patrocinadores? É um processo que acontece de forma natural ou você já tem um relacionamento? Acaba né? sendo um processo de... Tem dois tipos, tá? Tem, em alguns casos, os patrocinadores são até clientes também, que estão interessados. E aí é um processo mais fácil, uma espécie de upsell para um cliente. Então, por exemplo, a Deca era nosso cliente de anúncios, mas tinha interesse nos eventos para arquitetos. Então, eles patrocinavam. Então, como parte da relação comercial, era uma espécie de upsell ali, e aumentar o valor. E no caso de parceiros, o que eu fazia muito? Associações do setor, eu procurava trazer pelo menos um apoio institucional, mesmo que não colocassem grana. Então, trazia grandes nomes ali. Procurava realmente caprichar no evento, no que ia ser o conteúdo e garantir que ia ter público. Então, para isso, você tem que ter uma comunidade engajada e garantir, olha, eu estou com um evento, e aí você sabe que nos eventos gratuitos, a média de quebra é de 50%, então você confirmou 200, mas a tendência é aparecer em 100, você gera uma expectativa no seu patrocinador ali, mas se trata de um processo de prospecção mesmo, de cara de pau ali, de chegar com algo que já saiu do papel, né? Agora, você pode me perguntar aí o primeiro evento, né, como é que você faz? Eu diria que fazer evento online é uma boa sacada para começar sem custo. Faz um super evento online, melhora o formato do evento, como que é a rotina de palestras. Todo evento meu tinha uma palestra minha ou de alguém da minha empresa, e aí eu trazia mais um ou dois convidados para palestrar ou para fazer um painel, mas sempre tinha uma palestra nossa dentro dos nossos eventos, e eu ia explorando temas diferentes ali. Mas o que eu fiz no caso da Viva Decora, que eu estava sem orçamento,
eu me arrisquei. Então eu falei, não, se qualquer coisa, se der problema, eu banco. A gente foi lá, alugou o espaço, confirmamos as pessoas. Quando eu já estava com tudo no jeito, cheguei no patrocinador e falei, ó, tô com um problema bom para resolver. Tenho 250 pessoas que vão aparecer num evento semana que vem, quer patrocinar? E aí eles patrocinaram. Então tem as jogadas de maior risco, mas o que é legal é que à medida que você faz eventos, mesmo que numa escala menor, você vai aumentando. Então, por exemplo, para criar até para criar um track record de eventos, eu comecei dando palestra para os meus clientes, equipes de 10, 15, 20 pessoas. A palestra estava muito boa, um dos meus clientes me chamou para palestrar no sindicato do setor. Eu fui lá palestrar no sindicato do setor, tinha mais gente. Me convidaram para palestrar em outros eventos do setor. E a partir dali ficou muito claro como fazer o meu evento. Então, se eu puder dar outra dica também palestre no evento dos outros, com uma super palestra, e caso a dúvida seja, poxa, mas eu não gosto muito de palestra, não é muito meu jeitão, eu não curtia palestrar, mas eu aprendi a amar palestrar, e principalmente pelos resultados, né, por ser um canal que me trouxe muita venda ali, mas foi por tentativa e erro. Apresentando uma vez, ficando meio com vergonha, assistindo o vídeo depois, melhorando daqui, melhorando de lá, e quando possível, hoje em dia tem alguns acompanhamentos bem legais para desenvolvimento de palestra, de oratória, de uma série de coisas. E no meu caso específico, na B2B, eu faço muito do conceito do evento, do que é a palestra, do que é a metodologia. Mas eu diria, comece pelo menos de algum lugar. E se você já se você já palestrou em 5 eventos do setor e foram palestras que foram bem avaliadas, fica mais fácil você organizar o seu próprio evento, do que começar do zero, né? Legal, legal. Obrigado por compartilhar isso. Valeu. Opa, valeu. Mais alguém tem alguma dúvida? Que perguntar Comentários e críticas são bem-vindos também, viu? A gente tem avaliação também, pessoal. Ô, Diego, como que você fazia a distribuição da revista física? Assim? Você distribuía para os clientes da base? Como é que funcionava essa distribuição? Então, tem 3 formas ali que a gente usava. Então, eu usava ela como um agregado de valor na minha palestra. Então, toda vez que eu ia palestrar num evento de terceiro, eu levava a minha revista. Eu levava uma caixa do meu carro, já avisava o organizador do evento, e aí eu descobri que todo mundo curtia que eu levasse a revista. Nunca teve alguém que falou, não pode distribuir aqui, é só para patrocinador, algo do tipo. Pô, estou palestrando, estou levando um valor agregado ali, mas é uma revista que não é autopromocional, uma revista bacana, né? Ser lida ali. Então, eu distribuía em todos os nossos eventos. Eu criei um conteúdo que era atemporal, então, na verdade, era um e-book em formato de revista. Então, era um e-book que 1 ano depois eu podia distribuir ainda. Então, não era algo que ficava velho rápido. Outra coisa, parceiros do varejo. Então, parceiros do varejo topavam, opa, deixa aqui, deixa aí umas 300 que eu vou distribuir para os profissionais que vierem aqui. Vou deixar aqui disponível. Feiras e exposições, eu conversava com parceiros, sempre tinha alguém que estava com a sacolinha meio murcha lá, não tinha muito conteúdo para colocar, falava, poxa, eu distribuo junto com o meu material, você me coloca ali como apoio e beleza. Então, teve situações assim, mas basicamente eu fui escoando isso para o mercado. E a quarta maneira é você fazer isso via envio por correio, aí para clientes seletos, mas você tendo um cadastro muito bem atualizado ali de para onde mandar. Então, acabava sendo um caminho legal de ter essa base, principalmente no caso da indústria, do varejo, do setor, que era quem eu queria atingir para vender. Valeu. Mais alguém, pessoal? Bom, Diego, obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo. Foi ótima. A gente também, pessoal, para quem assistiu, puder entrar lá na plataforma depois, assim que finalizar, e preencher o form de avaliação, tá bom? É com isso que a gente ajuda as aulas a ficarem cada vez melhores. Por favor, mandem seus feedbacks. São bem-vindos. Diego, obrigada mais uma vez. Obrigado. E para quem não escutou o podcast do Diego, está disponível também já lá no nosso podcast.
Beleza, obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Falou, pessoal. Sucesso. Boa noite. Pessoal, obrigado. Valeu, abraço, tchau.